Muito bem, queridos. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz do Senhor, Tânia. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus continue sendo contigo, tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Eu quero meditar com meus amados irmãos numa passagem que está no Salmo 27. Eu quero ser breve na nossa reflexão desta noite. Daqui já estaremos, em nome de Jesus, já ali no Bandeirantes para o culto desta noite. Temos perspectivas maravilhosas ali na presença do Senhor. E amanhã nós temos o culto na sede, E não perca também, tá bom? Muito bem, querido. O Salmo 27 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Versículo 13. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Isso aqui, irmãos, é um salmo de Davi, do rei Davi. Nós podemos ver durante o salmo que é um salmo de alguém que está travando uma grande luta, uma grande batalha. Inimigos se levantam, falsas testemunhas, falsas pessoas o cercam, pessoas que estão ali ao seu redor, o acusando falsamente, com mentiras. Nós vemos aqui alguém que está verdadeiramente buscando ali a salvação em Deus, porque os seus inimigos se levantam, é grande a batalha, é grande a angústia, mas ele também, nesse salmo, a gente pode ver alguém que verdadeiramente confia em Deus, crê em Deus e sabe que a sua vitória virá de Deus. Não é diferente para nós que estamos hoje nesta geração. Para nós que cremos num Deus maravilhoso, não é diferente para nós, irmãos. A gente pode ver nesse salmo, no Salmo 27, estão chegando aí minha irmã Nete Lourenço e a Bia, sejam bem-vindas, a paz do Senhor. Estamos vendo o Salmo 27. Então, no Salmo 27,
a gente não é diferente para nós. Aqui se trata de um salmo de Davi. Ele está passando uma grande aflição, nós passamos também aflições, mas ele crê no Deus a qual ele serve. Ele crê, confia piamente que Deus é a sua segurança, a sua fortaleza. O que é que nós podemos aprender aqui nesse salmo para nossas vidas e para vivenciarmos também e a mesma fé que Davi está vivenciando aqui nesse salmo, embora ele fale que suas lutas sejam grandiosíssimas. Ele nos mostra aqui, nós aprendemos, irmãos, nesse salmo, que a presença de Deus tem que ser o alvo mais importante da nossa vida em primeiro lugar. Se há lutas, se há adversidades, se há dificuldades, nós temos que entender que a presença de Deus tem que ser o alvo mais importante das nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos, irmãos, não estão mais tendo a alegria de estar na presença do Senhor. A gente tem visto, irmãos, pessoas que até mesmo, exercem alguma liderança na igreja, parece que chegam na igreja e não tem mais alegria, estão perdidas no meio do povo, não tem mais alegria de estar na presença de Deus. Nós, irmãos, aprendemos com Davi que a presença de Deus tem que ser, o alvo mais importante das nossas vidas. A gente vê aqui, quando ele, no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aí ele diz assim, no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E é para isso que a gente vai para a igreja, irmãos. É para contemplar a formosura do Senhor, adorá-lo, na sua majestade, na sua santidade, adorá-lo por quem Ele é nas nossas vidas. Nós adoramos a Deus porque Ele se revelou a nós e Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele nos dá o fôlego da vida e é por isso que nós adoramos a Deus. É nos alegrar na presença do Senhor, do nosso Criador, no nosso Salvador, do nosso Redentor. E aí, irmãos, Davi, ele tinha essa alegria de estar no templo para contemplar a formosura do Senhor e também para aprender, irmãos. O templo também é para a gente aprender a ensinamento da palavra, o ensino doutrinário. O templo é para isso, para nós contemplarmos a formosura do Senhor e para aprendermos no seu santo templo. Igrejas que só buscam movimento espiritual, mas não tem o cuidado do ensino da palavra, está falhando nesse ponto. Igrejas que só buscam o ensino da palavra, igrejas que vivem um cristianismo intelectualizado, mecânico, e não busca contemplar a formosura do Senhor, também está falhando. Tem que ter equilíbrio, tem que buscar as duas coisas, irmãos. Adorar a Deus, buscar um momento de adoração, de louvor, de glorificação, da presença do Senhor, da unção de Deus. E tem que buscar também o conhecimento do Senhor. Nem um extremo, nem outro. Hoje tem pessoas que estão extremando, só querem o conhecimento e não querem mais adorar a Deus. Não sentem mais a presença de Deus. Acham bobagem quem se derrama na presença de Deus, porque estão intelectualizados. Já outros querem estar só na unção e não buscam ter o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. Estão errados. Tem que ter equilíbrio. Davi está dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, o desejo de estar na casa de Deus para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo.
E aí, irmãos, o que é que isso vai influenciar nossas vidas? De adorarmos a Deus, de contemplarmos a formosura do Senhor e de aprendermos. Aí o versículo 5, o versículo seguinte nos instrui: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Porque aquele, irmãos, que tem alimentado a sua vida espiritual, tem andado na presença de Deus, tem buscado a presença de Deus, tem aprendido de Deus, das Escrituras, aí, irmãos, há uma consequência. No dia da adversidade ele estará seguro, ele terá o entendimento de quem é Deus, a segurança, a fé, né? É a segurança de que nós tanto precisamos. Nós encontraremos no dia da adversidade a segurança de que nós tanto precisamos, pela fé e pelo conhecimento das Escrituras, no equilíbrio, né? O Salmo 91, ele fala justamente sobre isso, do esconderijo do Altíssimo. É um lugar seguro em que nós podemos estar junto ao Pai. E aqui nós podemos ver isso. Davi diz, no versículo 5 do Salmo 27, que no dia da adversidade ele se esconderá no seu pavilhão. É um lugar seguro, um lugar onde ele pode encontrar verdadeiramente segurança e repouso debaixo da mão potente do nosso Senhor. Perceba aqui, irmãos, como ele pediu, né? Mas foi buscar. Não adianta ficar só na intenção. Ele pediu, mas foi buscar. Ele está dizendo que uma coisa pedi ao Senhor, no versículo 4, e a buscarei, né? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ele pediu a Deus, ele orou a Deus, clamou a Deus, mas ele teve uma atitude. Ele pediu a Deus, mas buscou. Não adianta, irmãos, a gente ficar só na intenção. Não adianta a gente somente orar a Deus e não colocar a nossa fé em prática. Não praticarmos, não exercitarmos a nossa fé, né? E qual é o maior alvo da sua vida, irmãos? Davi, aqui nesse salmo, diz que o alvo da sua vida é a presença de Deus. Qual é o maior alvo da sua vida, né? Qual é o que você tem colocado, buscado mais nesses últimos tempos? O alvo da vida de Davi era buscar ao Senhor. Ele desejava a presença de Deus. O que as pessoas estão pedindo a Deus hoje? Davi, ele pediu o quê? Que pudesse estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Que pudesse estar na presença do Senhor todos os dias na sua vida. Perdão, irmãos. Então, irmãos, é isso. Davi, ele tinha esse desejo, ele ansiava estar na presença do Senhor. E ele buscava estar na presença do Senhor. O que você tem pedido a Deus? Qual é o alvo da tua vida? O que você tem buscado do Senhor? E como achar o Senhor, né? Como achar o Senhor? Como achar o Senhor? Jeremias 29, 13. Ele responde muito bem. Ele é um versículo bem conhecido. Perdão, irmãos. Eu estou com um ventilador aqui perto de mim. E a gente prega muito. E a garganta às vezes prega muito no sentido de falar muito, né? Olha só, Jeremias 29, 13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, como é que nós vamos achar ao Senhor? É quando buscar a Ele de todo o nosso coração.
Não é a gente estar na casa do Senhor ou diante dele em oração nas nossas casas de forma mecânica, de forma automática. Não, mas é de todo o coração. Nós não podemos, irmãos, interpretar um papel diante de Deus, porque Ele conhece os nossos corações. Então a gente tem que ir na presença de Deus, ansiando verdadeiramente estar na presença dEle, buscar a Deus com sinceridade, com verdade, desejar estar na presença dEle, irmãos. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer jeito, né? Nós estamos na época, irmãos, do que tudo é automático. Se a gente quer uma comida, a gente pega o celular e a comida chega. A gente quer... Glórias a Deus. Os irmãos, tá tudo normal aí, irmãos? Apareceu aqui uma mensagem que o vídeo está pausado. Os irmãos que estão aí online, por favor, me respondam. Os irmãos estão acompanhando aí a live ainda? Dê um joinha aí se tiver tudo ok, irmãos. Aqui diz que deu uma pausa. Ah, então amém. Está tudo ok, né? Apareceu uma mensagem aqui dizendo que deu uma pausa, eu não entendi. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo nessa época, né, irmãos? Que tudo é automático, né? Amém, minha irmã. Obrigado, irmã Tânia, irmã Nete. Que tudo é automático. E com Deus não é assim, né, irmãos? Com Deus não é assim. Não funciona assim. Com Deus tem que ser de todo o coração. A gente quer mudar um canal, a gente aperta um botão. A gente quer assistir um filme, o filme que a gente quer tem. Então, hoje nós vivemos nessa era da facilidade, mas com Deus tem que ser diferente, tem que ser de todo o coração, né? Tem que ser verdadeiramente de todo o coração, tá bom? O que mais que eu aprendo com esse Salmo de Davi, o Salmo 27? Eu aprendo, irmãos, que se Deus está comigo, receba isso para a sua vida, viu? Se Deus está comigo, não há motivo algum para ter medo. Se Deus está contigo, não há motivo algum para ter medo. Nós não podemos ter medo. Se o Senhor é conosco, não podemos ter medo. Nós vivemos também a era do medo, né? Hoje, irmãos, o negócio está sério. A gente tem medo de tudo. Vivemos também essa era do medo. A era que pessoas entram em depressão, né? Aí ele diz por quê que nós não podemos temer se Deus está conosco. Versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Né? Davi está dizendo, o Senhor é a minha salvação. Então eu não posso temer mal nenhum, irmãos. Eu não posso temer mal nenhum. Se Deus é conosco, não podemos andar com receios, com temor, com medo. Logicamente, a gente vive numa época difícil também, mas creia que se Deus está conosco, não podemos temer. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. O Senhor é a nossa segurança, é a nossa fortaleza, né? Então, irmãos, de maneira nenhuma podemos ter temor. E aí, aqui, o salmista, no versículo 7, ele diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quantas vezes nós já não oramos assim, né, irmãos? Senhor, responde a minha oração. Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha voz, tem piedade de mim e responde a minha oração. Tá vendo, irmãos? Não é só o salmista Davi que orava assim, não. Nós também às vezes oramos assim. Parece que nós queremos a resposta imediata do Senhor, e às vezes a gente fica tão desejoso da resposta do Senhor que a gente quer que seja no momento que a gente quer. Mas você sabia, irmãos, que toda oração tem uma resposta? Toda oração tem uma resposta. Agora,
a resposta às vezes não é a que nós queremos. E às vezes nós não sabemos interpretar a resposta do Senhor. Porque o Senhor, Ele pode responder sim. E abençoar ali, vir a bênção e dar de acordo com o desejo do nosso coração, responder de acordo com o que nós oramos, pedimos a Ele. Mas talvez Ele possa dizer não. Não, isso não é bom para você. Eu tenho algo melhor para você. Você não vai compreender agora, mas depois você vai compreender porque eu estou dizendo não nesse momento. Mas Deus também pode dar outra resposta. Espere. Tem o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 diz que tem tempo para todas as coisas nesta terra, irmão, debaixo do sol. Então, há um tempo para tudo. Espere. É no tempo de Deus. Orou, clamou, apresentou ao Senhor, esperem. A resposta de Deus pode ser esperar. E a gente tem que compreender que Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. Deus tem sempre o melhor para nós. Amém, queridos e amados irmãos? Às vezes, a sensação de que Deus, a gente tem essa sensação quando a gente ora, que Deus está com o rosto escondido, né? Que Deus está com o rosto escondido e não está ouvindo a nossa oração, que Deus está distante, que Deus não tem olhado ou não tem escutado a nossa oração. Mas as coisas não são bem assim. Há um tempo determinado para todas as coisas, irmão. Eu estou procurando aqui em Mateus capítulo 6, queridos e amados irmãos, vejam bem, Mateus 6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Deus, Ele vê, Deus ouve, Ele sabe o que nós estamos passando. No momento da oração, Deus escuta a nossa oração. E no momento certo, Ele nos recompensará, né? Tem pessoas que oram ao Senhor e querem logo um sinal de Deus. Querem logo uma resposta instantânea do Senhor. E não são assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. O salmista ainda no versículo 13, irmãos, ele diz assim, outra questão que nós podemos aprender com Davi no Salmo 27. Ele diz: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo: olha, eu com certeza ia morrer se eu não cresse que Deus derramaria da sua bênção ainda na minha vida, ainda com vida, né? Ainda nessa vida, na minha história. Ele tem a esperança da intervenção divina diante da situação que ele está passando, da sua luta, da sua adversidade. Nós devemos estar com essa certeza nos nossos corações, essa confiança que nós temos um Deus que Ele pode intervir nas nossas vidas, de acordo com a sua vontade, na hora certa. Mas a esperança tem que estar no coração do servo de Deus. A gente ora, irmãos, não porque é um hábito automático, não. A gente ora, irmãos, porque é um hábito a gente conversar com o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Deus, porque nós temos intimidade com Ele e sabemos, irmãos, que Ele é um Deus vivo e que olha para os seus filhos. E aí, irmãos, eu creio, e você deve crer também. Eu sei que você crê também que o último capítulo da nossa história ainda está aberto. Deus está escrevendo. Deus está escrevendo nossa história. Está sendo escrito pelos dedos do Senhor. Ele está no governo e no comando das nossas vidas. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus tem um capítulo em aberto das nossas vidas e Ele vai escrever. Ele está escrevendo.
Às vezes a gente pensa que chegou ao fim, mas Deus ainda tem a história sendo escrita. Não somos nós que determinamos o final da história, é Deus. Ah, mas o médico deu um diagnóstico que pronto, se acabou tudo. Deus ainda está escrevendo a história. Deus ainda está escrevendo a história. Ah, pastor, mas não tem saída, o senhor não conhece a minha situação. Deus ainda está escrevendo esse capítulo. Ainda não findou. Ainda não findou. Eu me lembro de alguns tempos atrás, na cidade de Osasco, uma criança sumiu e toda a vizinhança foi buscar este garoto, buscar em todos os cantos. Em todos os cantos, e não acharam essa criança. Achavam que ela tinha sido raptada, depois achavam que ela tinha sido morta. No 7º dia, irmãos, uma semana, o pai não desistiu. Todos desistiram. Todos desistiram de procurar a criança. E o pai não desistiu. O pai continuou andando nas proximidades, nos terrenos baldios, gritando, chamando. E no 7º dia, irmãos, o pai conseguiu localizar o filho que havia caído dentro de um buraco, num terreno baldio, um buraco bem estreito, bem estreito. E a criança estava lá, entalada, né? Já desnutrida a criança, mas ainda com vida, E ali chamou os bombeiros e conseguiram resgatar aquela criança. Mas porque o pai não desistiu. O pai não desiste, irmãos, da minha e da sua vida. Há sempre uma esperança. Quando todos já tinham dado o final da história daquela criança, Deus ainda não tinha dado. Deus ainda estava escrevendo mais um capítulo na vida daquela criança. Assim é com a sua e a minha vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus está escrevendo a nossa história. Nunca podemos finalizar, achar que chegou ao fim, que não tem mais saída, não tem jeito, de maneira nenhuma. Coloque no seu coração e diga para o Senhor e para você mesmo: eu nunca perderei as esperanças em Deus, continuarei esperando no Senhor. Foi o que o salmista disse no versículo 14. Olha o que Davi disse: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. No Senhor. Pai do Senhor, Fabiana, Deus te abençoe, minha filha. Seja bem-vinda. Então, o Senhor está dizendo, o salmista está dizendo: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você já parou para pensar, queridos e amados irmãos, que nós vemos que aqui é uma promessa de Deus. Está dizendo que Ele fortalecerá o teu coração. Você pode estar cansado, mas Ele te dará forças. Ele te dará forças. Há uma promessa aqui para mim e para a sua vida. Mas também nós podemos observar que o salmista, além da promessa do Senhor, que Ele vai nos fortalecer o coração, há também um direcionamento para que nós venhamos tomar uma atitude. Ele está dizendo: espera no Senhor. Espera no Senhor. Não te precipitas. Tira a ansiedade. Espera no Senhor. Espera em Deus. Confia nele. Ah, mas está demorando, já ele não me ouve. Espera no Senhor. Ah, mas não tem como mudar, a situação é muito adversa, muito difícil. Espera no Senhor. Espera no Senhor. E aí o salmista ainda diz o seguinte: anima-te. Anima-te. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Então, queridos e amados irmãos, aqui há duas atitudes que nós devemos tomar também.
Deus, ele vai nos fortalecer, sim, mas eu tenho que esperar nele e eu tenho que andar com um ânimo novo, me animar. Tem pessoas que caem um semblante diante das lutas, as dificuldades, e se deixam verdadeiramente abater. E a gente, queridos e amados irmãos, temos que tirar forças verdadeiramente do Senhor e nos animar no Senhor, irmãos. Não deixar que os problemas da vida, as adversidades da vida, venham nos engolir. Se nós tomarmos essa posição de esperar no Senhor, confiar nele, nos animar, anima-te, que é ter ânimo, irmãos, é ter ânimo. E aí, se nós buscarmos fazer essas duas coisas, esperar no Senhor e buscar ter uma vida de ânimo, a palavra de Deus, aí vem a promessa, ele fortalecerá o teu coração, ele fortalecerá o teu coração. Parece que Deus está dizendo assim, eu quero olhar a tua atitude diante de mim. Parece, né? Não estou dizendo que é isso. Aqui no versículo parece que Deus está dizendo assim, eu quero ver qual é a tua atitude diante de mim. Se você verdadeiramente espera em mim, se você verdadeiramente busca vencer essa adversidade, buscar ter uma vida animada, aí eu vou fortalecer o teu coração. A paz do Senhor, irmã Andréia, Deus te abençoe, minha filha. Então, é desta maneira, irmãos, que nós podemos vencer todas as adversidades. Esse Salmo 27, ele é muito rico. E a gente pode aprender aqui como Davi, ele encontrava força e vencia todas as suas adversidades. Eu vou passar aqui rapidamente os tópicos, para que a gente possa, então, ficar mais enraizado na nossa mente e no nosso coração. Em primeiro lugar, a gente vê que a presença de Deus era o alvo prioritário, mais importante na vida de Davi. E deve ser o nosso também. Nosso alvo deve ser prioritário, mais importante das nossas vidas, deve ser a presença de Deus nas nossas vidas, né? Porque com a presença de Deus nas nossas vidas, nós vencemos todas as adversidades. A gente viu também que Davi tinha isso no versículo 4, que ele pedia ao Senhor para morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para duas questões. Por que ele queria estar na casa de Deus? Para contemplar a formosura do Senhor, ou seja, adorar a Deus, buscar a unção de Deus, ter uma intimidade espiritual com o Senhor, e em segundo lugar, para aprender no templo. As duas questões devem estar equilibradas, a vida espiritual, a unção de Deus e o aprendizado. Não podemos ter uma fé somente da unção, uma fé que só busca a dimensão espiritual e sem buscar o entendimento da palavra de Deus, sem o conhecimento, sem aprender de Deus no tempo. E também não podemos buscar só aprender, só aprendizado, uma fé intelectualizada e não buscar a unção do Espírito. Então, temos que ter o equilíbrio nessa questão. Conhecer a Deus através da sua palavra, do conhecimento da palavra, e ter momentos de adoração, de estarmos buscando a formosura do Senhor em adoração, né? Nós vimos também, queridos e amados irmãos, que se Deus está conosco, não há motivo para termos medo. Versículo 1 ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, mesmo que venham as lutas, as adversidades, não podemos ficarmos presos, dominados pelo medo. O salmista, ainda no versículo 7, ele busca em oração a resposta de Deus, mas a gente sabe que tudo é no tempo do Senhor. Ele diz no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Ou seja, essa oração que nós fazemos às vezes, querendo forçar a Deus uma resposta imediata, tudo tem o seu tempo determinado, tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus. E a gente aprende também que Deus, ele responde sim, ou ele responde não, ou ele responde espere. Então, a gente tem que compreender o tempo de Deus e a resposta de Deus. E por último, nós podemos ver
que a nossa esperança é que a gente receba as bênçãos do Senhor ainda nessa vida, né? Aqui nesta terra, no versículo 13. Pereceria sem dúvida se não cresce que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, eu morreria se eu não cresce num Deus que opera nesta terra, nessa vida, não só na outra, mas também nessa vida. Então, o salmista tinha essa confiança no Senhor, que Deus opera nas nossas vidas, Deus intervém nessa vida, né? E por último, nunca perderemos as esperanças em Deus e continuaremos esperando no Senhor. Foi o versículo 14 que nós lemos. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Então, esta é a nossa meditação do dia de hoje, que você possa verdadeiramente receber aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, que possa continuar confiando nesse Deus. Como eu falei no princípio, Davi era alguém que passava grandes provações, grandes adversidades, grandes lutas, mas estava ali sempre confiante no Senhor. E a gente pode ver, né, aqui nesse texto, o quanto ele confiava no Senhor e quanto ele tinha intimidade com o Senhor e quanto ele recebia de vitórias na sua vida, porque verdadeiramente ele entendia como Deus operava e ele buscava andar em conformidade com a vontade de Deus. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e que nós possamos trazer esse conhecimento, essas lições do Salmo 27 para a nossa vida. Depois você leia bem com cautela, bem com calma esse salmo todinho, para Deus continuar falando ao seu coração, para Deus continuar trazendo ensinamentos para a sua vida neste salmo. É um salmo que nos fortalece, é um salmo que nos revigora, é um salmo que nos traz esperança, porque nós vemos uma pessoa assim como nós. O salmista era um homem como nós, sujeito às mesmas lutas e adversidades que nós passamos, e sujeito aos mesmos temores que nós passamos, mas ele, na sua intimidade com Deus, ele prevaleceu nas suas lutas, foi perseguido, muitas das vezes passou situações adversas de fome, passou situações adversas de cansaço, se escondendo, perseguido, mas prevaleceu, porque ele verdadeiramente tinha intimidade com o Senhor. E esse ensinamento que ele nos dá nesse salmo, a gente pode tirar para nossas vidas nos momentos de adversidade. E eu fico com o último versículo que nós meditamos do Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, espera no Senhor, tá certo? E Ele vai verdadeiramente trazer uma resposta para nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Esta é a reflexão deste sábado. Que Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, irmã Paula. Deus te abençoe, minha irmã. Os irmãos que estão ainda aí na live, a irmã André, a irmã Fabiana, que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, né? Vamos orar ao Senhor e que você depois medite mais um pouco nessa passagem desse salmo tão maravilhoso que é o Salmo 27, tá bom? Lembrando que amanhã nós temos cultos, né, às 18h30, espero estarmos ali na presença do Senhor, adorando ao Senhor e aprendendo da sua palavra, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, pelo aquilo que o Senhor falou nos nossos corações, nas nossas vidas. Senhor, que verdadeiramente, meu Deus, aquilo que o Senhor falou esta noite, através da Tua palavra, possa servir, meu Deus, assim como um alimento para nossas vidas, Pai, para que nos momentos de adversidade, de angústia, de lutas, Senhor, a gente possa estar animado, Pai, com fé, perseverando no Senhor. Eu não sei, meu Deus, se esta noite há alguém que está ouvindo esta live ou vai posteriormente estar ouvindo esta mensagem, que está passando alguma luta. Mas eu te peço, meu Pai, esta noite, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha sobre esta vida, Pai, derramando da Tua paz, da Tua alegria, da Tua unção, Deus,
em o nome santo de Jesus, Pai, que essa pessoa possa ter uma vida de ânimo diante do Senhor, crendo que há um Deus vivo, um Deus que sonda nossos corações, um Deus que conhece as nossas provações, um Deus que está presente, não é um Deus ausente, e que no momento certo poderá vir com a resposta, mas que essa vida possa tomar uma atitude de verdadeiramente buscar o Senhor de todo o coração, de verdadeiramente se posicionar com fé, com atitude de fé, crendo num Deus que ouve as nossas orações. Pai, dá vitória ao teu povo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, dá vitória diante das lutas, das adversidades, das provações, das enfermidades, ó Senhor, dos ataques espirituais, das forças do mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá vitória na família, dá vitória, meu Pai, nas emoções, dá vitória, meu Pai, na vida financeira, dá vitória, Pai, em nome de Jesus ao teu povo, Senhor. Abençoa, meu Pai, ó Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Pai, pelo poderoso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E não esqueça, viu? Amanhã nós temos culto às 18h30. Convide um amigo, convide uma família para estarmos ali na casa do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Um ótimo final de semana. Que Deus vos abençoe. Que o amor de Deus, a graça abundante que há em Cristo Jesus, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, pelo poderoso nome de Jesus. Amém.